Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. São 7 horas em ponto. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2026. Espero que você tenha tido uma noite de bastante descanso para que o seu dia possa ser produtivo e alegre. E hoje nós temos um dia cheio de notícias aqui. Tive até dificuldade para escolher um assunto aqui para colocar na nossa manchete, porque tem tanta coisa. Olha, tem o julgamento da Marielle Franco. Ontem foi o dia das sustentações orais, da leitura da denúncia pelo Ministério Público. E hoje, agora de manhã, quando o julgamento for retomado, já começa com a apresentação do voto do ministro Alexandre de Moraes. Mas no que ficou patente ontem, estava ali a certeza do Ministério Público de que os irmãos Brazão encomendaram o assassinato da vereadora Marielle Franco, né? Enfim, e hoje nós vamos conhecer os votos dos ministros da turma que está julgando esse terrível assassinato que finalmente, depois de 8 anos, vai ter um desfecho. E ao que tudo indica, vai ser um desfecho muito grave para os mandantes desse assassinato, que são políticos, que estão envolvidos com a grilagem de terras no Rio de Janeiro. Enfim, um agente da pior qualidade que vai começar a pagar efetivamente pelo que fez. E quem está pagando pelo que não fez é a população do sul de Minas Gerais. Graças à incúria das políticas habitacionais, graças à ausência completa de planejamento urbano no Brasil, a chuva já matou mais de 30 pessoas lá em Minas Gerais e esse número pode escalar muito mais. E hoje a meteorologia está prevendo a continuidade dessas chuvas que ameaçam todo mundo que mora nas encostas, tá? O alerta vai do sul de Minas até o norte do Espírito Santo e vem daí para baixo até chegar ao litoral do estado de São Paulo. Toda essa área hoje está sujeita a temporais por causa do alinhamento de uma série de fatores meteorológicos que estão fazendo com que a pluviosidade seja recorde nessa região que a gente viu ontem, né, completamente destroçada por tantas chuvas assim. Esses são os destaques do jornal de hoje, mas tem mais ainda. Na Câmara andou um pouquinho mais o projeto de lei antifacção. A Câmara acabou com o que o Senado tinha feito e devolveu aquilo que o Derrite tinha colocado no primeiro projeto. Ou seja, apenou com mais rigor os criminosos organizados, mas em compensação tirou dinheiro isentando as bets do pagamento de um imposto maior para contribuir com o combate ao crime no Brasil. Quer dizer, bet pode, né? As bets têm toda a proteção lá em Brasília. E é impressionante como o lobby silencioso desses cassinos eletrônicos que foram autorizados no Brasil trabalha rápido lá entre os parlamentares. É impressionantemente rápido, né? Rápida a dispersão da mensagem. Fico aqui pensando qual é o meio por onde essas mensagens chegam tão rapidamente ao ouvido de cada um dos deputados federais. Então é isso, são esses os nossos destaques. Como eu faço todo dia, eu vou chamar aqui o Alex Amorim, o nosso diretor de TV, e também o nosso auxiliar aqui para esportes, para futebol. Vamos dimensionar a coisa como ela é, né, Alex? Bom dia para você. Isso mesmo, bom dia, Panunzio, bom dia a todos. Hoje, como o Desperta vai ser corrido, acho que nosso bloquinho vai ser também rápido. Eu estarei tentando também me aperfeiçoar em outros esportes também, Panunzio. É mesmo? Hoje vai ter outros esportes, que bom, porque o pessoal cobra da gente aqui, mas vocês não falam, só falam de futebol e falam um pouco de futebol feminino. A gente não fala pouco sobre futebol feminino, a gente está tentando compensar isso, embora, né, o brasileiro tenha uma paixão meio machista pelo futebol, porque o futebol feminino é muito melhor do que o masculino, né, Alex? Mas é muito melhor. As mulheres, as jogadoras brasileiras fazem bonito aí fora, são ovacionadas por onde passam, jogam muito bem, não catimbam, não adoecem, não ficam quebradas aí pelo campo, como, né, certos jogadores do Santos, né, Alex? Sim. Sim, o futebol feminino está crescendo muito. O último que eu assisti foi a final ali do Paulistão entre Palmeiras e Corinthians, onde o Palmeiras foi vitorioso. Porém, a gente vai sempre tentar trazer também esse espaço futebol feminino aqui no Desperta. E vamos nessa, Panunzio. Hoje não vai ter outros esportes, infelizmente, mas eu estarei sempre atento aqui. Hoje terá o início da quarta rodada ali do Brasileirão Série A, Panunzio, e teremos 6 jogos que irão fazer a abertura ali dessa rodada. Primeiramente, teremos o jogo 7 horas da noite entre Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense. Remo Internacional também será às 7 horas da noite. Às
7h30 teremos o jogo entre Coritiba e São Paulo. Já às 8 horas da noite teremos Cruzeiro e Corinthians, lá em Minas Gerais. E às 9h30 teremos Grêmio e Atlético Mineiro. E Palmeiras e Fluminense às 9h30 jogando em casa ali o Verdão, Panunzio. Muito bom. Eu só quero dizer para o pessoal que está nos assistindo que nós temos um bolão aqui no ICL. O Caio Marinato, que é o nosso chefe, tá? Como é que chama o cargo do Caio? Ele é Alex? nosso supervisor de transmissões aqui. Ele é a última Coca-Cola da técnica. E ele também é o nosso homem aqui das loterias. E a gente está tentando, eu preciso avisar que se um dia desse você chegar e ligar no nosso canal e não tiver o Desperta, é porque a gente ganhou o bolão do Caio, tá bom? E está se aproximando esse dia, por quê? Porque já são uns 50 milhões de jogos que a gente jogou, até agora não ganhamos absolutamente nada. Quando a gente chegar em 55 milhões, né, Alex? Estatisticamente, sim, nós vamos estar bonitos. Então se prepare para não ter uma edição do Desperta aí. Isso mesmo, vamos nessa para Tá difícil de acontecer isso. A gente reclama aqui, fala, olha, todo mundo aqui tem o direito de errar os números da loteria, menos o Caio, que está sendo pago para acertar, e não acerta, não há o que faça. Beleza, era só isso então, Alex? Era só isso, amanhã a gente traz os outros jogos e também vai prosseguindo. Bom programa para nós que hoje está com a temática cheia, vamos nessa. Hoje tá cheio. Vamos nessa então, gente, vamos começar com meteorologia, porque meteorologia hoje é esse nome de tragédia, de catástrofes, né? E vou começar logo aqui, antes da previsão do tempo, deixa eu mostrar para vocês a situação lá em Minas Gerais. É de cortar o coração ver o drama das famílias. Lá ontem as imagens que desfilaram pelo noticiário foram imagens terríveis, né? Teve uma casa que desabou em Juiz de Fora, em Ubá, até onde eu acompanhei ontem, tinham morrido 9 pessoas, em Juiz de Fora uma tragédia atrás da outra lá, com vários locais com desmoronamento, desabamento e tristeza, muita tristeza, né? Gente que se pendurou em morros, porque o poder público fez assim, olha, fechou os olhos, deixou isso acontecer, e agora quem é que resolve essa situação no Brasil, né? A consequência é essa que está aí na manchete do G1, já trazendo aqui a nossa atenção para a possibilidade de que hoje seja um dia muito duro lá também, hein? Tomara que não aconteça, mas está aí a informação de que o CEMADEM está trazendo um risco muito alto de enxurradas e deslizamentos lá em Juiz de Fora, porque os temporais vão continuar hoje. Vou ler aqui um trechinho para vocês da matéria. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, aponta para esta quarta-feira risco muito alto de novos deslizamentos e enxurradas em Juiz de Fora, na zona da Mata de Minas Gerais. Previsão que ocorre por conta do solo encharcado e da previsão de continuidade da chuva forte. Não é só hoje não, é nos próximos dias, tá? A cidade foi a mais atingida pelos temporais essa semana, com mortes e centenas de desabrigados. Decretou estado de calamidade. Em todo o estado, a previsão segue em volumes elevados, com alerta de grande perigo. Daqui a pouquinho você vai ver, emitido pelo INMET, tá? Vamos ver uma outra reportagem aqui agora do UOL. Olha só, os bombeiros lá estão exauridos, né, na sua capacidade de atender a tantos chamados e chamados tão graves lá. Bombeiros atuam sem interrupção em Minas Gerais. Até agora, a contagem é de 31 mortos. É possível que essa contagem aumente daqui até o final dessa edição e a gente vai atualizando para vocês, tá bom? A matéria diz que o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais anunciou que o trabalho de buscas por mortos e desaparecidos lá na zona da mata será ininterrupto. Trabalhos seguiram por toda a madrugada dessa quarta-feira e os bombeiros dizem o seguinte: vamos manter esse trabalho ininterrupto, aliando sempre a segurança e a aplicação dos recursos com efetividade. Quem declarou foi um tenente chamado Henrique Barcelos, que é porta-voz do Corpo de Bombeiros lá em Minas Gerais, né? Ele explicou que a corporação estava estabelecendo novas estratégias para as buscas depois de 24 horas, quando já é muito difícil encontrar pessoas. Mas eu quero lembrar aqui um episódio que aconteceu comigo como repórter, quando houve o terremoto no Haiti, em 2010, no comecinho de 2010. A capital do país foi devastada por um terremoto cujo epicentro foi muito próximo da superfície e no centro da capital do país, Porto Príncipe. Então houve uma desgraceira geral. Parece que a cidade havia sido dinamitada por uma bomba atômica, né? E houve 240 mil mortes presumidas. Quando eu cheguei lá, 2 dias depois, o quadro era tétrico, né? Cadáveres pelas ruas sendo queimados pela população para evitar doenças e o mau cheiro e tudo mais. E, enfim, havia ali
um sentimento de muita tristeza, porque 2, 3 dias depois já era muito raro encontrar entre os escombros gente com vida. Mas no 6º dia, eu mesmo, como repórter, atendendo ao chamado da população, ajudei a tirar a última criança viva de debaixo daqueles destroços. Então, onde há tragédia, a vida é resiliente. É preciso trabalhar com muita rapidez, porque sempre pode haver sobreviventes, até quando as condições são as piores possíveis, tá? Toda vez que eu vejo uma tragédia como essa, eu me lembro com muita tristeza daquilo que a gente viveu lá no Haiti, né? Onde havia tanta gente precisando de ajuda e havia tão pouca ajuda disponível que, enfim, sabe quando você fala assim, olha, não há o que fazer para ajudar ninguém? Enfim, tem que prosseguir mesmo, que os bombeiros tenham bastante disposição, porque essa é a hora deles mostrarem o que sabem fazer, né? Bom, vamos lá, previsão do tempo. Previsão do tempo ainda não. Deixa eu mais uma manchetezinha aqui para vocês sobre a meteorologia. Já já eu venho com a previsão. É o seguinte, as mudanças do clima, e hoje, acho que só os tolos, os estúpidos e os mais ignorantes, os negacionistas mais empedernidos, é que negam mudanças no clima, porque está aí batendo na nossa cara, o tempo inteiro, espancando na nossa cara, assim, o fato de que tragédias acontecem como essa lá em Juiz de Fora, onde elas nunca se registraram e com uma violência, com uma virulência gigantesca, né? E os cientistas agora estão começando a ter dificuldade para estabelecer formas de classificação, por exemplo, de fenômenos que eram considerados fenômenos clássicos, como o fenômeno El Niño. Ano de El Niño era previsível o comportamento do clima, ano de Laninha era previsível um outro comportamento, mas agora já não dá mais para dizer o que é El Niño, o que é Laninha, por quê? Por causa da mudança do tempo. Pode uma coisa dessa? Está aí na manchete do Estadão. Clima instável faz cientistas mudarem a forma de classificar o El Niño. Vamos ver como é que é isso? A Agência de Atmosferas e Oceano dos Estados Unidos, que em inglês se chama NOAA, anunciou uma nova forma de determinar a ocorrência de fenômenos El Niño e Laninha. A alteração foi necessária porque o aquecimento global tem provocado mudanças climáticas significativas e muito rápidas nos últimos anos, fazendo com que o método anterior deixasse de funcionar. Aí ele explica aqui, vai explicar o que é o El Niño e Laninha e dizer aqui que ambos os fenômenos alteraram os padrões de temperaturas e chuvas, mas de formas diferentes. O El Niño tende a aumentar as temperaturas globais e o Laninha a reduz. Isso é o aquecimento, né, das águas do Oceano Pacífico lá próximo à linha do Equador. Durante 75 anos, meteorologistas determinavam a ocorrência dos fenômenos baseados na diferença de temperatura aferida em 3 regiões do Pacífico tropical, com a temperatura média, que era considerada a temperatura normal. No caso do El Niño, o fenômeno era caracterizado pela temperatura meio grau acima da média nesses 3 locais específicos. E no caso do Laninha, meio grau abaixo da média. Isso mudava tudo no nosso clima, nas chuvas e tudo mais. O problema é que em um mundo em aquecimento, o que se considera normal, agora está em constante mudança. A tendência de aquecimento da Terra a longo prazo, pela ação do homem, deu um salto significativo a partir do começo de 2023. E a tendência continuou até o fim do ano passado. Os cientistas têm algumas teorias sobre por que isso teria acontecido, mas ainda poucas certezas, né? Então tá aí, as mudanças climáticas provocando alterações, inclusive nos parâmetros referenciais para a gente entender o comportamento do clima, que se torna cada vez mais imprevisível. E aqui agora eu tenho para vocês o Instituto Nacional de Meteorologia. Eu vou colocar na página, na home do site, para a gente poder ter aqui uma ideia do que vai acontecer hoje no Brasil. Olha, o mapa é esse aí. Você pode ver que nessa área que vai contornando a fronteira, a divisa oeste de Minas Gerais até o sul de Minas e depois uma extensão dela até o litoral de Santa Catarina, até o norte de Santa Catarina e indo até o sul da Bahia. Toda essa região hoje vai estar sujeita a um tempo inclemente, impiedoso, tá? É isso que esse mapa aqui diz. Mas agora eu vou colocar aqui para vocês, tira da tela para mim, por favor, Alex. Eu vou colocar aqui o mapa padrão do INMET para a gente entender a extensão, exatamente quais são as áreas que estão sujeitas hoje a esse tempo impiedoso, inclemente, né? Tá aqui, pode voltar, Alex. Beleza. Olha, nós teremos lá em cima, lá no norte do país, nessa faixa amarela, ocorrência de chuvas. São chuvas pesadas, mas não são chuvas desastrosas. Nas partes alaranjadas do mapa, nós teremos também a ocorrência de grandes temporais. Agora, onde está vermelho, é uma cor que o INMET usa pouco,
é essa região que vai estar sujeita ao pior do que pode acontecer com o clima, tá? Eu vou logo aqui para a previsão do tempo no seu estado, para que você possa saber aí perto da sua cidade ou na capital onde você mora o que é que vai acontecer. Então vamos lá, começando por Porto Alegre. Chove bastante lá em Porto Alegre, pancadas de chuva com previsão de trovoadas, 29 graus de temperatura. Em Florianópolis, também pancadas de chuva isoladas, com previsão de máxima de 29 graus. Em Curitiba, o mesmo tempo, com 26 de máxima. Aqui em São Paulo, muitas nuvens. Hoje o céu amanheceu com áreas claras, né? Mas já com a presença de nuvens no horizonte. E vai haver por aqui pancadas de chuva, com temperatura chegando a 28 graus nas horas mais quentes. Lá no Rio de Janeiro, calor, 32 graus de máxima, também chove bastante. Em Vitória chove mais ainda, lá vai ter trovoadas, né, que são aquelas nuvens cúmulos nimbus, com máxima de 31 graus Celsius, né, e toda essa área verde aqui no sul da Bahia também está sujeita a grande pluviosidade. Em Belo Horizonte, muitas nuvens, pancadas de chuva isolada, 26 graus de máxima. Agora vamos ver aqui no centro-oeste brasileiro, começando por Brasília, que terá muitas nuvens e chuva isolada, com máxima de 26 graus, e Goiânia, onde a previsão é a mesma e a máxima deve chegar a 28 graus. Em Campo Grande, nuvens, pancadas de chuva, 27 graus de máxima. E em Cuiabá, a temperatura chega a 32 nas horas mais quentes. Em Porto Velho, vai a 30, também com muita chuva. Em Rio Branco, vai chegar a 31. Em Manaus, a previsão é de tempo nublado, mas pode ser que chova e a máxima vai a 31 graus Celsius. Em Boa Vista, vai a 36. Vamos ver se tem alguma outra capital mais quente, mas hoje Boa Vista tende a ser a capital mais quente do Brasil, tá? Em Macapá, a máxima será de 29 graus, também a previsão de chuvas. E em Belém, no Pará, muitas nuvens, pancadas de chuva e 32 graus Celsius de máxima. Em Palmas, Tocantins, a temperatura vai a 30 e também chove. No Nordeste brasileiro, São Luís do Maranhão terá 30 graus, chuva, e aqui eu não vou nem repetir porque eu não quero cansar o seu ouvido, vai chover em toda essa região, tá? Então, vou me referir a elas apenas nas regiões em que a pluviosidade provavelmente será maior. Teresina terá 33 de máxima, Fortaleza terá 32, né? Natal vai ter também chuva isolada com 33 graus, João Pessoa 33 graus de máxima, chove, como eu disse, em todas as capitais do Nordeste. Em Recife vai a 31 a temperatura, em Maceió a 33, em Aracaju a 32, em Salvador 33 graus é a temperatura máxima prevista. E assim você já sabe o que é que vai acontecer aí na sua região. São 7 horas e 17 minutos, eu vou apresentar para você agora os destaques do nosso ICL. Já já nós teremos aqui o Kleber Lourenço com as suas apurações espertas e também teremos a Manu, a nossa repórter em Brasília, que ontem a oposição tentou calar na marra lá, tá? Vamos conversar com ela porque tentar calar uma repórter no meio de uma entrevista coletiva é algo abominável, né? Que esses inimigos da liberdade de expressão, que tanto dizem defender o direito de se expressarem, eles não admitem que uma jornalista séria como a Manu trabalhe. E é esse o assunto que está na nossa manchete principal hoje aqui, olha. Repórter do ICL Notícias é cercada e intimidada após fazer o quê? Após cumprir a sua função. Após fazer o que ela deveria fazer mesmo, que é questionar parlamentares que não suportam mais ouvir questionamentos, não é nem críticas, tá? Não é nem que, aliás, o direito à crítica também é um direito de qualquer jornalista, mas nesse caso nem isso houve. Era uma entrevista coletiva e vocês vão ver o que aconteceu lá. Ela contou que, olha, botaram o celular na cara dela, oprimindo e não deixando ela fazer o trabalho dela de jornalista, disse a Manu. O segundo destaque é o PL antifacção, DERIT, né? Aquele que teve uma atuação tão pífia no primeiro momento da discussão desse projeto, a quem Hugo Mota, por pura provocação ao governo federal, entregou a relatoria desse projeto. Ele acusou o Senado de enfraquecer o combate às facções. Só que esse mesmo DERIT patrocinou a isenção das bets no financiamento de ações das várias polícias federal e dos estados no combate ao crime organizado. Quer dizer, o pessoal que explora cassino não tem que pagar nada dessa conta, né? Não tem que pagar, só drenar a poupança nacional. Aqui está escrito no intertítulo que o relator rejeitou as mudanças feitas pelos senadores, afirmando que o texto criou uma coxa de retalhos e dizendo que
as alterações ampliam o risco de impunidade. Isso na visão dele, né? Porque para esse relator aqui, a solução da segurança pública é o extermínio em massa. Ele próprio matou 16 como policial e era tão violento que foi expulso da rota. A rota, hein? A rota. Nós estamos falando do pitbull das polícias brasileiras. A polícia é uma das polícias mais violentas do mundo e o Derrite foi um mau elemento ali. Teve que sair da rota, expulso de lá. E é a esse sujeito que, depois de passar uma temporada promovendo chacinas aqui em São Paulo, na Polícia Militar, o presidente da Câmara, Hugo Mota, entregou esse projeto do governo federal, que foi gestado com tanto aprimoramento técnico, tá bom? Vamos continuar aqui vendo os destaques no site do... Como é que é, o Alex? O Alex está me dizendo aqui alguma coisa? Olha, a página do nosso site já mudou. A manchete central agora é a tragédia lá na Zona da Mata, que daqui a pouquinho a gente vai ver, né? E aqui a manchete secundária também mudou. Olha, para salvar as bets, a Câmara retira recursos da segurança e aprova o PL antifacção, que é isso que eu estava me referindo aqui. Bem, olha, o tema pedofilia, abusos, né, de natureza comportamental em relação a certas coisas terríveis, isso está molestando e muito desembargadores e ministros, né? Lá em Minas Gerais foi um caos a decisão do Tribunal de Justiça de absolver um pedófilo que molestou uma menina de 12 anos sob a alegação de que a relação era consensual e que o tarado de 35 anos que estuprava essa menina de 12 constituiu com ela um núcleo de afeto, um núcleo familiar, né? E as denúncias abundam contra esse desembargador lá de Minas Gerais, tá? Olha a cara dele aqui, ó. Esse aqui, tá vendo? Esse cara foi quem fez o parecer isentando o pedófilo de ir para a cadeia por ter abusado de uma menina de 12 anos de idade, tá? E agora chamou para si a atenção. E aí a gente começa a descobrir como é que o mecanismo de proteção desse tipo de criminoso funciona, inclusive com repercussão dentro do Poder Judiciário, tá? Onde um pedófilo tende a proteger o outro, que é o que a gente está vendo acontecer. E a mesma coisa acontece lá em Brasília, porque nós temos lá também um ministro do Superior Tribunal de Justiça que está muito enrolado com denúncias múltiplas de que ele também, enfim, assediava pessoas, né, sexualmente. Bom, vamos lá, penduricalhos. O Tribunal de Justiça de São Paulo, que é contrário ao fim dos penduricalhos, manifestamente contrário ao fim dos penduricalhos, quadruplicou os extras a desembargadores em 2 anos, né? E tem um levantamento da Transparência Brasil e de outras entidades hoje que é muito importante. Fala que os penduricalhos pagos só ao Ministério Público somam 2 bilhões e 900 milhões de reais em 2024 e 2020. 2 bilhões e 900 milhões, 3 bilhões de reais, tá? Tudo isso em gratificações indevidas, instituídas por ato administrativo, sem uma lei por trás. Quer dizer, é juiz enchendo o bolso de juiz, procurador enchendo o bolso de procurador e os conselhos, como CNMP e CNJ, atuando por trás disso como sindicatos dessas corporações de interessados em burlar a legislação, tá? Temos aqui também entre os destaques o encerramento do primeiro dia do julgamento dos réus acusados pelo assassinato da Marielle e aqui ex-funcionários da TV, da Assembleia Legislativa, denunciando que os salários estão atrasados e que as rescisões não estão sendo pagas. Tudo isso a gente vai ver no programa de hoje. Eu vou chamar agora, já com certo atraso, o Kleber Lourenço, que está me esperando na nossa redação. Kleber, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Panunzio, bom dia, comunidade do ICL, tudo ótimo, e aí? Maravilha, Kleber. Bom, vamos lá, começar pelo projeto de lei antifacção? Vamos começar aqui. Vamos falar. Foi mais um absurdo entre vários da Câmara dos Deputados, Panunzio. Foi, eu vi. Quero que você conte para nós, porque, olha, o primeiro absurdo é colocar o Derrite, um assassino em série, expulso da rota, eu repito aqui, por excesso de violência, para tratar do assunto. Sob a ótica dele, segurança pública é matar gente, né? E é essa visão que parece que prevalece, porque só se fala em endurecimento de penas no momento que as penas já são duras demais e elas já não são suficientes para convencer ninguém a deixar o crime. Ao contrário, né, Kleber?
Exatamente. Para começar, né, o texto, mais uma vez, na Câmara, é marcado por aquela velha bagunça que a gente vê o Derrite fazendo nas redações do PL Antifacção. Ele começou a reunião de líderes ontem, que teve início por volta das 6 da noite, para discutir o texto, apresentando a 7ª versão do seu relatório. Lembrando que ele apresentou seguidos relatórios também da última vez. Nessa 7ª versão, ele já tinha deixado claro que não ia taxar as bets, até... Sendo bem claro, ele, para salvar as bets, ele prejudicou o financiamento do combate ao crime organizado no país, e é preciso que isso fique claro para a nossa comunidade. E também fez várias alterações legais ali e jurídicas do texto que veio do Senado. Então, tirou alguns enquadramentos legais que tinham sobre o combate ao crime organizado, mudou alguns tipos penais, ou seja, ele desfez quase tudo que havia sido feito no Senado. E ainda de maneira muito mal educada, viu, Panunzio? Porque no relatório dele, ele chega a criticar o Senado. Eu até peguei alguns trechos para a gente ler junto. Ele fala no relatório dele: longe de representar um aperfeiçoamento sistêmico, o parecer do Senado promove um enfraquecimento estrutural. Então, assim, tudo bem entre as casas haverem discordâncias, divergências, discussões sobre textos, mas a forma que ele faz isso, apontando e acusando o Senado de enfraquecer o combate ao crime, num outro trecho da decisão do relatório dele, ele fala sobre enfraquecimento, uma linha que enfraquece o combate à impunidade. Então, ele faz várias discussões e várias críticas sobre isso, sobre o Senado, de forma bem discordial. E, ao final, próximo do final da reunião, ele apresenta um 8º relatório, Panunzio. É uma produção em série de relatórios, né? Um tentando salvar o outro aí. Bom, e no final das contas, a Câmara tirou do texto tudo aquilo que o Senado colocou, né? Corrigindo algo que já nasceu imperfeito, não é isso, Kleber? Exatamente. E ainda sobre essa aprovação, foi uma votação simbólica, porque foi uma manobra isso. Com a votação simbólica, você não tem aquela lista com os nomes dos deputados de quem votou a favor ou contra. Inclusive, principalmente pelo texto do Derrite ser extremamente problemático. É um texto super com brechas, um texto ali que já foi criticado por vários especialistas na área de segurança pública. Então, é aquilo. Ninguém queria colocar sua digital num texto essencialmente ruim. Que é isso que nós estamos falando quando a gente fala do PL Antifacção do Guilherme Derrite. É um texto ruim. Então, ninguém queria pôr a digital nisso, mas Hugo Motta queria ter o texto aprovado para falar que na sua gestão aprovou-se ali o combate ao crime organizado. E aí ele chegou a enquadrar os parlamentares da base governista que estavam criticando o relatório do Derrite. Inclusive, esses mesmos parlamentares, principalmente a bancada petista, chegou a fazer uma nota conjunta e pública criticando o texto do Derrite mais cedo. Então isso incomodou o Hugo Motta, que durante a reunião de líderes foi muito claro: olha, se nenhum de vocês da base governista apoiar o acordo para a votação simbólica, eu vou voltar para a primeira versão do texto, para o texto original. Ou seja, aquele texto que enfraquecia a Polícia Federal, enfim, que era ainda mais problemático que o texto atual. Pois é, o Brasil ainda... Desculpa, Cléber. Não, pode falar, Panunzio, diga aí. Não, eu vou falar que o Brasil ainda vai se arrepender muito do dia em que esse Hugo Motta virou uma celebridade. Esse sujeito fraco, reacionário e ainda por cima refratário a qualquer tipo de coisa, só para quê? Só para dar pancadinhas no governo, né? Que por uma razão ideológica ele abomina. Mas continua, Kleber, por favor. Sim. Eu conversei com o líder do PSOL na Câmara, o Tarcísio Mota, que confirmou esses relatos da intimidação do Hugo Motta. Eu vou até ler o que ele me disse. Ameaça direta de que, se não houver respeito ao acordo, vota e aprova o texto original da Câmara. Então ele foi bem taxativo, o Hugo Motta ali, enquadrou, emparedou todo mundo, deu um balança-caixão nos parlamentares para que fosse feito dessa forma e para que fosse feita a votação simbólica, para que os deputados não deixassem suas digitais sobre quem aprovou ou não, quem concordou ou não com esse texto extremamente ruim e problemático já. Então veja só como foi a concertação. Destruíram o texto do Senado, que era um bom texto, um texto com seus méritos, colocaram um texto extremamente problemático e ainda empurraram isso goela abaixo de todos os parlamentares e da sociedade brasileira, sem que a sociedade tivesse o direito de saber quem eram os patrocinadores e os apoiadores dessa proposta pavorosa. Bom, um patrocinador está evidente, né? Foi aquele que deixou de botar a mão no bolso, são as bets, né?
Parece que a ação por trás da discussão de um projeto filosoficamente voltado para proteger a população, está aí a proteção a um grupo de lobistas que gastam fortuna para mudar a opinião de deputados que são, né, que estão sujeitos aí à opinião deles. Bom, vamos lá, vamos... Pode falar. Por isso, Panuso, que na minha reportagem no site eu deixei esse título. Para salvar bets, Câmara retira recursos da segurança e aprova a PL antifacção. Porque foi isso que aconteceu. Exatamente. O objetivo não é nada de segurança. O objetivo é botar dinheiro no bolso dos cassinos brasileiros. Agora, outro caso escandaloso é o caso lá daquele desembargador lá de Minas Gerais, protetor de pedófilos, né? E aí a gente ficou sabendo depois que ele mandou liberar de qualquer tipo de punição um homem de 35 anos de idade que enfim, tinha relações com uma menina de 12, com uma criança de 12 anos de idade. Aliás, uma criança que foi extremamente detratada nos últimos dias sob a alegação de que já tinha vida sexual antes. 12 anos, que a lei fala que é totalmente inadequado, impróprio. Mas esse desembargador tão benevolente para com esse homem, na verdade, parece ser bem parecido com ele, hein, Kleber? Exatamente, Panunzio. Na verdade, o caso acaba de tomar novos contornos e piora ainda mais do que já era horrível. Vale lembrar que a gente já tem esse desembargador dando uma decisão que absolve um acusado de 35 anos de abuso de vulnerável, de uma criança de 12 anos. Ele manteve um relacionamento com uma criança de 12 anos e foi absolvido pela decisão do desembargador. Esse mesmo desembargador que ontem a gente deu aqui no Desperta, que chegou denúncias do próprio sobrinho e de uma ex-funcionária dele, de que teriam sido supostamente abusados por esse desembargador. Agora acontece que chegaram mais 2 novas denúncias, que foram alvo de representação da deputada Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, que mandou uma representação para o Conselho Nacional de Justiça com 2 novos casos, um de 97 e outro de 2009. São casos assim estarrecedores, Panunzio. No primeiro caso, a vítima tinha 19 anos à época, era aluna do curso de Direito e estagiária do juiz na comarca de Betim. Ela informou que o juiz convidou ela para um jantar e ela não se sentiu confortável, mas não recusou por medo de se queimar no trabalho, por ser mal vista, e acabou aceitando o convite. Ela falou que durante esse jantar ele foi se aproximando de maneira indevida, teria colocado a mão na perna da jovem durante toda a refeição, durante todo o encontro ali, e, em determinado momento, beijado ela forçadamente. Ela alega ainda que teve medo de resistir por receio de retaliação profissional. Então, esse é um dos casos que foi levado ao CNJ ontem pela deputada Duda Salabert. E o segundo caso, de 2009, também é totalmente estarrecedor. Uma estagiária de 30 anos, também estagiária do magistrado, que era chamada com frequência na sala privada do desembargador. Constantemente ela era convocada a ir lá. E ela falou que ficava incomodada com esses convites. Porque não tinha... Segundo o relato que tem na representação do CNJ, que eu até vou ler para vocês um trecho, com frequência para sua sala privada, sem qualquer necessidade funcional objetiva, criando um ambiente de intimidação e constrangimento. Ela relata que numa dessas chamadas para ir à sala dele, ele teria trancado a sala e colocado a mão entre as pernas dela. Então, a que nível vamos chegando. Inclusive, eu conversei também com a deputada estadual Bela Gonçalves, do PSOL de Minas Gerais, e ela afirmou para mim que chegaram novas denúncias sobre o desembargador. Eu ainda estou apurando com a equipe da deputada o teor dessas denúncias. E tendo mais novidades, também trago isso para a gente aqui no Desperta conversar e discutir sobre esse assunto. Mas, por enquanto, a gente tem uma escalada desse caso. Eu vou só traduzir isso que o Kleber acabou de falar. O Kleber é um jornalista muito cioso da sua responsabilidade, tá? Mas são mais 2 casos e contando. Então, amanhã, provavelmente, você vai ter aqui no Desperta novidades. Não é isso, Kleber? Exatamente, eu já estou acompanhando esses casos para entender ali o que mais nós podemos ter ali em relação a essas denúncias. E eu só posso antecipar para vocês que são muitos, tá? O resto o Kleber é que está apurando, ele falou comigo hoje de manhã, e por uma cautela profissional dele, que eu acho mais do que justificada, a gente não vai trazer isso hoje. Pode ser até que isso apareça na imprensa ao longo do dia, mas amanhã com certeza vamos tratar desse assunto aqui. Kleber, só para a gente terminar, me fala como é que está o ambiente pré-eleitoral no PT e no PSOL, porque o Haddad continua dizendo que não quer ser candidato de jeito nenhum, né? O que está acontecendo na parte do campo progressista aqui com relação a essas candidaturas? Exatamente. Essa semana, na segunda-feira, o Diretório Estadual do PT
em São Paulo, teve uma discussão sobre a formação de chapas e também a estratégia eleitoral para 2026. Essa reunião contou com nomes como, por exemplo, Edinho Silva, presidente legenda, também o vice-presidente, o Gilmar Tato, e contou também com José Dirceu. Então, eles estavam falando sobre formação de chapa, quem seriam os possíveis candidatos, e eles falaram sobre a importância da eleição em São Paulo. Segundo o vice-presidente da legenda, o Gilmar Tato, ele me disse que a eleição em São Paulo tem 34 milhões de habitantes e eleitores, e que é importante eles fazerem bonito, como foi feito na eleição passada. Então, foi isso que ele me disse, e que eles não descartam, inclusive, trazerem tanto o PSOL quanto a Rede Sustentabilidade para a federação que eles já possuem, também com o PCdoB. Então, eles estudam isso de trazer o PSOL e o Rede para a federação, para aumentar ali o número de legendas e dar mais força, inclusive ajudar o PSOL, que está bastante preocupado com a cláusula de barreira. E também eles têm um prazo ali para conseguir definir as questões com a Haddad. Eles acreditam que, no máximo, até março, já tem a definição se a Haddad vai ser candidato ao governo, ao Senado, ou se simplesmente vai ser um coordenador de campanha do presidente Lula durante as eleições de 2026. Então, esse tabuleiro ainda está bem definido. Eles não descartam, inclusive, a possibilidade de Geraldo Alckmin, por exemplo, disputar o governo do estado de São Paulo. Ainda assim, sem garantias, e até o que a gente tem de informação, até a contragosto do próprio Geraldo Alckmin, que vem reforçado seu interesse em manter-se como vice-presidente na chapa do presidente Lula. Então, essa articulação ali discutiu vários cenários e o PT está bem assim aquecido e acelerado para conseguir definir o tabuleiro eleitoral da sua candidatura para 2026. Maravilha, Kleber. Muito obrigado uma vez mais. Amanhã a gente fala mais sobre o desembargador lá de Minas Gerais. Aqui já prometemos um assunto, porque vai ter novidades, tá? Vai Inclusive, ter novidades. o CNJ abriu também investigação para apurar aquelas 2 outras denúncias que a gente trouxe ontem. Então, temos essa investigação acontecendo e pode ser que a gente tenha mais casos ali dentro dessa investigação, que também está sendo conduzida pelo Tribunal de Justiça de Minas, que vem apurando também essas denúncias contra o desembargador. Maravilha. Obrigadíssimo, Kleber. Até amanhã, tá? Imagina. Tchau, tchau, Panunzio. Bom dia. Tchau, tchau. E ontem, gente, na confusão dessa história do PL antifacção, houve uma vítima, né, da boçalidade de alguns parlamentares que não querem ser questionados. Eles são vestais, eles estão ali munidos de um mandato parlamentar, não tem que prestar contas para ninguém, muito menos. Chamam entrevista coletiva para não permitir pergunta de jornalista. Você já viu isso? Alex, a Manu está pronta? Se estiver pronta, põe para mim. Põe a Manu no quadro para mim. Oi, Manu, bom dia. Tudo bem, Manu? Manu, mas é uma encrenca atrás da outra. Você é um para-raio de encrencas, Manu. Eu sou esse para-raio porque eu acho que jornalista não pode ser chapa branca, né, Panúzio? A gente tem que fazer perguntas, doa a quem doer, seja para a esquerda, para a direita, enfim. A gente tem que questionar, mesmo porque eles querem impor essa verdade deles, entre aspas, né, e não querem fazer o contraponto, ou seja, são 2 pesos, 2 medidas. Eles ontem estavam ali convocando esse pronunciamento, porque não foi coletiva é quando os jornalistas podem perguntar, questionar, e aí eles fizeram um showzinho deles, inclusive, né, um bloquinho de carnaval com máscaras do Dias Toffoli, do Lula, da Janja, jogaram dinheiro para cima, dizendo que é um absurdo, a campanha antecipada com relação a acadêmicos de Niterói que homenageou o presidente Lula nesse carnaval, e isso já havia, vários partidos estão questionando essa questão na Justiça Eleitoral, mas eles quiseram fazer esse showzinho e depois eu fui perguntá-los ao líder da oposição, o cabo Gilberto Silva, se também seria campanha antecipada os outdoors que estão espalhados em todas as cidades administrativas, regiões administrativas de Brasília, com a foto da Michele Bolsonaro e da deputada Bia Kicis, que já anunciaram as pré-candidaturas ao Senado Federal. E aí ele não respondeu. E aí eu fui cercada por esses militantes, tinham alguns assessores e vários que tiveram acesso aqui ao Salão Verde. É importante dizer que em dia de votação importante, como ontem teve o projeto de lei antifacção, o acesso é limitado aqui no
Salão Verde. A gente pode até ver ali atrás, tem uma limitação, você tem que mostrar o crachá para entrar, e ontem não tinha esse cercadinho para limitar o acesso aqui à Câmara dos Deputados. Então, na hora desse pronunciamento, diga... Não, desculpa te interromper, mas eu tenho o vídeo aqui, eu queria mostrar a confusão para que você possa descrever o que está acontecendo, tá bom? Primeiro vamos falar da pantomima que eles armaram lá com essa história das máscaras, essa coisa toda, por causa do acadêmico de Niterói. Então vou pedir para o Alex e o Anderson posicionarem para mim esse VT e em seguida esse cerco a Manu. Pode botar, por favor, Alex, roda pra gente. Vamos lá. Explica a doação de campanha do Zetel, primo, cunhado do Daniel. Quanto você está recebendo do ICL? Quanto o ICL já recebeu de dinheiro público? O ICL? Não, fica aqui. Quanto recebeu? Quanto? Eu recebo salário de jornalista. Recebeu. O PT está roubando dos velhinhos. O filho do PT está roubando. O irmão Explica aí. do mundo está roubando. Eu quero saber. Olha, gente, isso é um cerco indecoroso, uma profissional que está aí trabalhando. E esses palhaços, porque não tem outra palavra, mas esses palhaços aí, né, travestis desse tipo ridículo, fazendo essa encenação aí, que nada mais é do que uma pantomima. Agora, gente, cercar uma repórter que está perguntando o que tem que ser perguntado é demais, sabe? Olha, deixa eu falar uma coisa com vocês, eu botei isso hoje no nosso título aqui, Cala a Boca já morreu, tá? Isso não venha para mandar um jornalista calar a boca ou tentar calá-lo, especialmente se esse jornalista for uma mulher. E mais especialmente ainda se for a Manu, porque essa ninguém cala mesmo, né, Manu? A primeira pergunta que eu fiz, que tem vários vídeos, né, vários cortes, foi com relação a essa campanha antecipada da Michelle e da Bia Kicis, e eles não responderam. O líder da oposição ficou em silêncio, ele ficou varrendo a bagunça que tinha sido feita, que eles espalharam confete, um tanto de papel no chão, e aí depois eles começaram, né, aquele ali que ficou gritando comigo, o coronel Crisóstomo, ele que é o rei do nepotismo, inclusive, aqui na Câmara dos Deputados, ele que contratou a esposa, que se não me engano, é 30 anos mais jovem do que ele, a irmã, o cunhado, inclusive está sendo investigado pelo Tribunal de Contas da União por usar dinheiro público para pagar aí os salários dos familiares, que inclusive não tem competência para assumir os cargos que estavam desempenhando no seu gabinete, mas ele começou a gritar, eu abri a CPI, o Lula está roubando dinheiro dos velhinhos, e anteriormente eles tinham falado sobre a questão do financiamento de campanha, que coitadinho do Bolsonaro, ele está inelegível porque, enfim, teve uma reunião com os embaixadores, né, quando ele veio questionar, inclusive, a lisura do processo eleitoral, das urnas eletrônicas, e falou que ele recebeu dinheiro de campanha lícito, por isso que eu perguntei a questão do Zetel, né, que foi o maior financiador de campanha, tanto de Bolsonaro como Tarcísio de Freitas, e eles não respondem, eles começam a gritar e ficar repetindo de forma reiterada a mesma frase, ali quase cuspindo em cima de mim, e a trupe me oprimindo, me achacando, me empurrando, né? O cara botou o celular assim na minha cara, eu falei, você me dá licença que eu tô trabalhando? Inclusive, logo depois eu encontrei com esse sujeito, parece que o nome dele é Gabriel, e eu perguntei, eu quero saber o seu nome, o seu sobrenome e para quem você trabalha. E aí, como ele não estava com a sua trupe, com o seu gado ali, o protegendo, ele fugiu, ele saiu entrando ali no Republicanos. Aí depois eu perguntei para a secretária, ele trabalha aqui? Ela, não, ele não trabalha não, eu quero saber o sobrenome desse moço, porque eu acho importante a gente fazer uma reclamação, né, porque é isso, esses assessores e também militantes não podem estar interferindo no trabalho da imprensa. Agora, o curioso, Panuzio, foi que logo depois dessa baixaria,
Os próprios policiais legislativos vieram apertar minha mão, vieram me cumprimentar, então eles estavam vendo tudo sem fazer nada e depois vieram falar, olha, você mandou bem, você fez muito bem. Então a gente não pode nem contar com o apoio da Polícia Legislativa aqui dentro da Câmara dos Deputados. E é o que eu falei, o curioso é que o acesso aqui ao Salão Verde é limitado a assessores, jornalistas, parlamentares. E ontem, um dia importante de uma votação como projeto de lei antifacção, estava liberado para geral. Por isso que na hora dessa suposta coletiva estava tão cheio e os militantes estavam sim com os celulares empunhados em mão, inclusive fazendo várias transmissões ao vivo na tentativa de potencializar ali o discurso e o circo promovido pela oposição, principalmente por parlamentares do PL. Muito bom. Circo é uma palavra adequada, né? Para essa palhaçada que está acontecendo aí nessa banda do... Gente, como a qualidade desse congresso caiu, eu lembro de uma frase do Ulisses Guimarães, ele dizia assim, ó, o congresso de hoje será sempre o melhor de todos os tempos, ou seja, o de amanhã sempre será pior. Isso parece um vaticínio, está se cumprindo, né? Porque o baixo nível, daqui a pouco isso vira uma casa de tolerância, sabe? Porque não é possível tanta baixaria, tanto baixo nível, sabe, desse parlamentar, que agora se dão aí ao direito de fazer uma pantomima como essa para cercear o trabalho de uma jornalista, tá? Moral da história, não se meta com a Manu, sabe? Quem se mete com a Manu acaba quebrando a cara, Manu. É isso aí, Manu, muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez. Se você tiver mais alguma informação, pode colocar à vontade. Não, acho importante, inclusive, trazer o resultado do projeto de lei antifacção. Eu não estava acompanhando aqui o Desperta antes, nessa correria de me arrumar para entrar para o Vivo, mas também foi um super retrocesso, né? São 30 bilhões a menos para financiar a segurança pública do nosso país. O PP, que é o partido do Guilherme Derrite, o relator desse projeto de lei aqui na Câmara dos Deputados, apresentou um destaque para simplesmente não taxar as bets, não taxar as bets, as casas de aposta online. Então, além de elas se livrarem de imposto, né, elas também não vão necessitar regularizar suas dívidas com a Receita Federal, porque no Senado Federal eles aprovaram o imposto de 15% para as bets e também essa questão delas regularizarem os impostos com a Receita Federal nos últimos 5 anos. Então eles conseguiram derrubar esse valor, esse financiamento para custear a segurança pública, Panúzio. Pois é, e não é só, hein, porque tem certeza absoluta que na cabeça deles não estava nem aí para a segurança pública, estava aí para a segurança desse pessoal que faz o lobby das bets, tá? Talvez todo esse espetáculo de ontem, né, que aconteceu, seja só para isso, gente, só para proteger. Não se iludam, porque esse Congresso não dá a menor bola para nada do que seja importante para a população. Esse é o Congresso inimigo do povo. Não há uma chancela melhor para deputados da qualidade desses que nós temos aí hoje, né, Manu? A população precisa ficar atenta em ano de eleição e escolher melhor os representantes no Legislativo Nacional, né, Panúzio? Porque o governo federal não consegue fazer tudo sozinho, sem o apoio do Congresso, não. Muito bom. Manu, um beijão para você, obrigado por estar aqui tão cedo e parabéns pela sua postura tão rígida e inflexível e tão avessa a essas palhaçadas aí que você desmonta muito bem. Obrigadão, Manu, um beijo para você. Beijão, Panúzio, ótimo programa. É isso aí, gente. Temos assunto para tratar aqui à vontade ainda, né? E, enfim, já falamos bastante sobre essa história da lei antifacção. O governo perdeu, vamos ver o que o presidente Lula vai fazer agora. Mas é bem provável que qualquer esforço para vetar integralmente ou para vetar parcialmente seja inócuo, porque afinal de contas nós temos aí esse bando de hienas parlamentares que estão sempre a serviço das piores causas e justificam isso com temas que parecem ter uma grande relevância, mas que na verdade são temas, olha, minúsculos, desse tamanhozinho assim. Vamos falar agora da escala 6x1.
Sabe, nós temos um problema no Brasil hoje com relação a essa história. Ela nasceu lá com a deputada Érica Hilton e ganhou rapidamente, isso se espalhou pela opinião pública brasileira como um rastilho de pólvora, encantando as pessoas. Por quê? Porque a jornada brasileira de trabalho é uma jornada desumana. São 44 horas por semana, está na hora de rever isso. O mundo inteiro está revendo essa história toda, enquanto o Brasil caminha sempre na direção da precarização do trabalho. Mas qual foi o problema? A adesão de quem? Deste ser chamado Hugo Mota, né? O coronelzinho da Paraíba, que, enfim, tentou se apropriar dessa agenda, já sabendo que esse assunto é indigesto para partidos como, por exemplo, o União Brasil e o PP, né? O Progressistas. Então, temos aqui a primeira manchete, senhora, Mota dá relatoria da escala 6x1 para um partido que prometeu barrar o texto. Está repetindo com a escala 6x1 a mesma coisa que fez em relação à lei antifacção. Entregou para um inimigo da tese, tá? O que diz aqui a matéria do UOL? O deputado Paulo Aze, do União Brasil da Bahia, vai ser o relator na CCJ e na Câmara da PEC, que acaba com a escala 6x1. O parlamentar é do União Brasil, um partido que, lembra que o UOL pretende enterrar a proposta, tá? Opinião manifesta aqui pelo presidente do União Brasil. A intenção revelada, lembra o UOL aqui, na segunda-feira, feita pelo presidente do partido, Antônio Rueda, em um evento do grupo Esfera, realizado em São Paulo, e que reuniu lá empresários, inimigos dessa tese, obviamente, porque são a favor da máxima exploração dos seus trabalhadores. A escolha de Aze passou pelo presidente da Câmara. Hugo Mota, do Republicano, estava trabalhando pela aprovação do fim da escala 6x1 nos termos dele, né? E a opção por um deputado da União vai na contramão do discurso que ele vinha adotando. Portanto, para efeitos de opinião pública, é uma prática, mas para efeitos da atividade parlamentar é outra, completamente oposta, né? O Centrão tenta ganhos políticos, diz aqui a reportagem. O grupo trabalha para dividir os louros por uma lei popular entre os trabalhadores, apesar de ela ter nascido no campo progressista, na esquerda. O Congresso quer usar a aprovação de pautas populares durante a campanha eleitoral, mas os caciques não se comprometem em manter a proposta original. O projeto nasceu com limite de 36 horas trabalhadas por semana, número que deve subir para 40 horas. Aze quase perdeu a indicação por causa da declaração do presidente do União Brasil. A expectativa era de confirmação do seu nome no início da tarde de ontem, quando começou a sessão na CCJ, mas a indicação só saiu mesmo no final do dia por causa do desastre do senhor Antônio Rueda, servo do pior capitalismo do Brasil, dele e de Ciro Nogueira, presidente do PP, que em São Paulo, meses atrás, numa conversa com a Faria Lima, com banqueiros da Faria Lima, se propôs, inclusive, a lutar pela isenção de impostos que os milionários não pagavam no Brasil, nada, né? Bom, vamos lá. O presidente da CCJ falou que o fim da escala será tratado com cautela. Leur Lomanto Júnior, que também é dessa praga desse União Brasil, falou em audiências públicas, ouvindo todos os interessados, inclusive empresários. Ele foi o fiador do nome de Aze, tá? E o combinado entre os caciques da Câmara é entregar o relatório no próximo mês. Mota quer que a CCJ termine a análise do fim da escala 6x1 no prazo de 30 dias. E aqui eu vou ler para vocês uma outra matéria que representa os temores do governo por causa dessa paixão repentina de Hugo Mota por uma tese que ele detesta, na verdade, que é a redução da jornada de trabalho. O governo teme perder o controle sobre o fim da escala 6x1 após Mota abraçar a proposta. O governo Lula teme perder o controle sobre a proposta que acaba com a jornada 6x1 após o presidente da Câmara encampar um texto alternativo sobre o assunto. Preocupação se deve principalmente por Mota ter optado por um formato de tramitação legislativa em que não é possível o veto presidencial. A vontade do Executivo era enviar à Câmara um projeto de lei cuja aprovação se daria por maioria simples e poderia ser total ou parcialmente vetado pelo presidente da República. Mas Mota decidiu encampar uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, que precisa ser aprovada por 3/5 dos deputados e senadores em 2 votações em cada casa. Ela não depende de sanção ou de veto presidencial para entrar em vigor. A redução da jornada de trabalho virou uma das prioridades do governo neste último ano de mandato, quando Lula tentará a reeleição. Por ter apoio popular, a proposta também é encarada como uma pauta capaz de atrair eleitores na campanha pela reeleição do presidente da República. Então tá aí, quanto mais Mota fala que é a favor do fim da escala 6x1, mais o governo se preocupa com a apropriação indevida, né, de uma causa que é legitimamente progressista e que certamente, anote,
vai ser estuprada por esses parlamentares do campo adversário, tá bom? Penduricalhos. Nós estamos acompanhando já aí há meses essa discussão sobre o patrimonialismo que reina entre privilegiados servidores da República que têm alcance aos lobbies parlamentares, né? E também privilegiados funcionários do poder judiciário que têm acesso a decisões judiciais, né? E nós temos aqui, hoje a imprensa está inundada de matérias a respeito disso. Eu escolhi uma aqui do G1 para trazer para vocês a pauta do dia. Olha, o Supremo deve decidir nesta quarta, hoje, sobre os penduricalhos. Os projetos estão parados no Congresso há anos e eles não fazem nada. Pelo contrário, vamos combinar que essa discussão deste momento, ela aconteceu em função de o presidente da Câmara, Hugo Mota, ter patrocinado aí a aprovação de um projeto que previa não apenas a correção muito acima da inflação do salário da elite dos funcionários nomeados por indicação política, né, e que colocou ali, por exemplo, uma escala 3x1. Ele não gosta da 6x1, mas para os dele, ele quer 3x1. Não é paradoxal? Vamos ler aqui um trechinho da matéria do G1. O Supremo Tribunal Federal analisa hoje, quarta-feira, a decisão do ministro Flávio Dino que suspendeu o pagamento de penduricalhos a servidores públicos do Executivo, Legislativo e Judiciário e deve ajudar a regulamentar um tema que tramita no Congresso, ou que está engavetado no Congresso há anos, né? Pelo teto constitucional, nenhum servidor poderia receber mais do que os R$ 46.300 que recebe um ministro do Supremo. O tema já foi objeto de inúmeros projetos que tramitam no Congresso, só que nunca chegaram à sanção, né? Portanto, foram discussões que ficaram só no rame-rame mesmo e não tiveram nenhuma consequência. O governo, inclusive, lembra que o G1 chegou a colocar a limitação dos supersalários do funcionalismo público entre prioridades apresentadas ao Congresso no início do ano legislativo de 2025. Vocês se lembram, quando o nome penduricalhos não era tão popular quanto é agora, era supersalários, tá? Em 2024, Câmara e Senado chegaram a votar e promulgar uma proposta de emenda constitucional que buscava limitar o pagamento de supersalários. Essa emenda estabelecia que as verbas indenizatórias teriam que ser contabilizadas dentro do limite dos salários, ou seja, do limite constitucional. No entanto, após protestos de servidores, os parlamentares fizeram o contrário. Eles aprovaram uma redação que permitia a continuidade do pagamento aos beneficiários até que seja sancionada uma lei com as exceções, ou seja, nunca, né? Contando que esse assunto não teria nunca uma solução parlamentar. O texto mais avançado do Congresso, que tenta regulamentar o que é e que não é verba indenizatória, para limitar pagamentos extrateto, ele foi apresentado em 2016 pela Comissão Especial do Extrateto. Tinha até um nome bonitinho, 2016. Qual é o ano em que nós estamos? 2026. 10 anos. Quase... Desculpa. Quase uma geração inteira, né, houve entre a apresentação dessa proposta e o dia de hoje, e ela não andou nada. O projeto já foi aprovado no Senado lá em 2016 e na Câmara em julho de 2021, voltando para a nova análise dos senadores. E aí o texto ficou parado até 2023 na Comissão de Constituição e Justiça, sob relatoria de quem? Eduardo Gomes, do PL do Tocantins. Ou seja, o assunto não adianta. Os lobbies de servidores, de apaniguados, né, o interesse dos deputados pela manutenção do conforto dos seus cabos eleitorais, gente que vai reproduzir, multiplicar votos na eleição, que está sendo paga pelo serviço, pela União, pelos estados e pelos municípios, sem prestar qualquer tipo de serviço relevante para o país, tá? E aí, só para concluir, a reforma administrativa apresentada no ano passado pelo deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, não deve avançar na Câmara neste ano, porque o tema é sensível entre os servidores públicos e há eleições. A proposta não acaba com penduricalhos, mas estabelece que eles somente poderão ser concedidos se atenderem a 2 critérios: natureza reparatória, para compensação de despesas, e natureza episódica, de modo que o pagamento não se torne rotineiro e permanente. Mas está lá parada essa proposta do Pedro Paulo, tá bom? E aí chega a informação de que, e vai ser a última informação do programa de hoje, de que os ministérios públicos, os promotores e procuradores deste país, ganharam 3 bilhões de reais, para não ser impreciso, 2,9 bilhões de reais em penduricalhos
só em 2024 e 2025. 3 bi, tá? 3 bilhões. A matéria do UOL está em todos os outros veículos, mas eu escolhi a do UOL para mostrar para vocês. Os ministérios públicos estaduais da União pagaram 2,9 bi em verbas retroativas nos últimos 2 anos. É o que mostra o relatório divulgado nesta terça-feira pelas ONGs República.org e Transparência Brasil. Valores beneficiam a maioria, 60% dos membros ativos dos 27 órgãos analisados entre 2024 e 2025. Um promotor do Ministério Público do Maranhão, repare bem, foi o maior beneficiário individual. E aqui eu pergunto para vocês, como é possível uma coisa dessa? Ele recebeu 4 milhões de reais, 4 milhões em retroativos durante esse período. Conforme o UOL mostrou na semana passada, os ministros do Supremo, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, mesmo fora há anos do Ministério Público, também eles recebem penduricalhos, tá? Recebem pagamentos retroativos do Ministério Público, pelo menos desde 2020, tá? 2020, tá? Casa de Ferreiro, espeto de pau, não é Supremo Tribunal Federal. Os valores se aproximam de R$1 milhão para cada um. Não é assim R$150, R$200. Gente, eu tenho que entregar agora aqui o horário, porque vem aí o N1. Espero que você tenha gostado da edição de hoje. E quero convidar você, porque amanhã, quinta-feira, dia 26, nós vamos ter aqui o evento de apresentação do nosso oráculo para mudar tudo o que você sabe sobre a maneira como você deve se relacionar com o conhecimento, inclusive o conhecimento que é ofertado aqui pelo ICL, tá bom? Vai ser às 8 horas da noite, aqui no despertaicl.com.br, você retira o seu convite, é só botar o seu e-mailzinho lá nesse link e a gente manda o convite para você e você vai conhecer uma inteligência artificial que realmente é muito inteligente, tá? Bom dia para você, boa quarta-feira, amanhã às 7 a gente se encontra de novo para repassar o país das próximas 24 horas. Tchau, obrigado pela sua audiência. É amanhã o primeiro super lançamento do ICL em 2026. E se você está ansioso, é para estar mesmo. Porque é um lançamento que muda para sempre a forma das pessoas aprenderem. Não existe nada parecido no mundo e é o resultado de mais de 1 ano de trabalho de uma equipe grande de desenvolvimento tecnológico. Mas valeu a pena, porque o que a gente vai mostrar para vocês amanhã às 8 horas da noite é absolutamente revolucionário. É um super poder que vocês vão ter. Se vocês ainda não se inscreveram, cliquem no link aqui junto com esse vídeo e se inscrevam gratuitamente. Ninguém pode perder o que a gente vai lançar amanhã às 8 horas da noite.